Um adulto infantilizado face à criança vai ser governado por ela. Pensar a educação contemporânea é algo bastante complexo, né? Porque a gente está diante de uma série de variáveis que podem ser discutidas em diferentes planos, né? Por exemplo, medidas políticas administrativas, coisas recentes como reforma do ensino médio, leis da educação inclusiva, designação de verbas para este ou aquela rubrica específicas em educação, a maneira como o Estado tem entendido o papel do professor. Isso é um plano de discussão político-administrativo. Né? Normalmente, a psicanálise faz um recorte anterior a este, que vai ter influências sobre as reflexões desse campo, né? Mas diz respeito àquilo que o Freud chamava de mal-estar civilizatório, né? Quer dizer, cada época tem um jeito próprio de sofrer, né? E respostas específicas para esse jeito de sofrer. É muito próprio ao contemporâneo que as respostas específicas ao jeito de sofrer sejam político-administrativas. Né? Por isso que com frequência se discute muito a educação em termos de gestão. Né? Quer dizer, sobretudo no Brasil, mas isso é um discurso frequente na política internacional também, a educação é vista como, educação sinônimo de escola, né? Vista como aquilo que prepara o mundo futuro. Né? Então, tendo um lugar estratégico na composição geral da política. Né? Daí tanta discussão sobre gestão, investimentos, onde investir, de que modo investir, onde eu faço corte, onde eu não faço corte. Né? Mas, para que isso tudo, que é do nível político-administrativo, funcione, algumas coisas antes têm que funcionar. Senão você pode ter uma boa escola e uma má educação. Né? Então, digamos, se a gente vai pensar no mal-estar contemporâneo ligado à educação, algumas coisas bem específicas são importantes serem pensadas. Né? A primeira é aquilo que o Freud já vaticinava de algum modo num texto dele, mas que, obviamente, ele não desenvolveu porque para a época era muito precoce, hoje está no seu ápice, né? Que é a ideia da criança como majestade. Freud se refere a um quadro inglês, né? His Majesty the Baby, que é um quadro no qual uma mãe passa com um carrinho com um bebê atravessando a rua e um guarda parando o trânsito para que a mãe atravesse. Né? Essa ideia da criança como majestade, né, é uma ideia contemporânea. Alguns filósofos consideram o século passado, esse que nós acabamos de deixar, como o século da infância. À medida em que, em contraste com o século anterior, que foi um século em que praticamente a criança inexistia publicamente, né? O século que acabamos de deixar é um século em que a criança virou sujeito de direitos, virou objeto da ciência, né? E foi promovida como a peça regente do casal. Né? Hoje, se vai haver uma separação, por exemplo, né? As próprias regras de conjugalidade dependem das regras de parentalidade. Né? Hoje o juiz vai se preocupar com o interesse da criança. Né? Então, a criança colocada no lugar da majestade cria alguns impasses para a educação. Adultos miniaturizados, por exemplo. Algum tempo atrás, havia um autor em Paris em que justamente se mostrava isso, né? Uma criança enorme puxando um pai pequeno pela mão. Né? Para que isso tenha chegado à publicidade é porque está no ar dos tempos, né? Quer dizer, está na atmosfera. Né? Um adulto miniaturizado.
um adulto cheio de deveres. Né? Um adulto quase na posição infantil. Se entendermos que infantil vem de infans, que quer dizer aquele que não fala. Né? Infans é aquele que não fala, foi assim usado no sentido desenvolvimental do termo, né? O bebê, aquele que ainda não fala. Mas lembremos, infans também é o radical que deu origem à infantaria. O infante, na regra militar, na hierarquia militar, é aquele que não fala porque não tem o direito de falar. Né? Então, o adulto hoje em dia está infantilizado. Né? O Lacan chamava isso de infância generalizada, né? Ou criança generalizada. Inclusive como uma característica da contemporaneidade. Né? Um adulto infantilizado face à criança vai ser governado por ela. E uma criança, quão mais nova ela for na posição de governo, só pode fazê-lo tiranicamente. Né? A Hannah Arendt, que é uma filósofa política, tinha uma frase muito esclarecedora sobre isso. Ela dizia, né? A educação deve proteger as crianças do mundo e o mundo das crianças. Né? A segunda parte é normalmente esquecida. A educação contemporânea tende a dar valor à primeira parte, justamente por causa da majestade, criança como majestade. Mas a segunda parte é fundamental porque quer dizer, se a gente deixar o mundo na mão das crianças, elas o destroem. Então, boa parte das reformas educacionais recentes estão lastreadas por essa ideia de empoderar a criança. Né? Coisa que frequentemente os adultos, sejam pais ou professores, sentem como desempoderamento deles próprios. Né? Com frequência a gente ouve hoje, dentro do mal-estar docente, professores dizerem assim, eu não tenho mais nenhum tipo de autoridade ou de poder, porque o aluno aponta o dedo para o meu nariz e diz assim, você não pode me reprovar. É claro que há muitas coisas a discutir nessa frase, há muitas variáveis que intervêm, mas há algo aí sintomático do ponto de vista desse desempoderamento. Né? O problema não é tanto que o professor perca o poder, mas que ele perca a autoridade. Lembrando que a autoridade é aquilo que tem a ver com a autoria. Né? A gente escreve uma criança. O adulto escreve uma criança. Né? E se ele abdicar da tarefa de escrever, não escreve sozinho uma criança. Né? Ela interfere nessa escrita. Mas não podemos escapar do peso e do valor que tem para a educação a distância geracional. Né? Quando as crianças nascem para o mundo, elas nascem despreparadas para esse mundo. E elas só vão poder fazer alguma coisa nesse mundo se forem introduzidas nele. Essa introdução é necessariamente feita por um adulto. Nesse sentido que eu digo que um adulto escreve uma criança. Né? Se um adulto negar-se a ser autor, e hoje é uma frase frequente que a gente ouve nos pais, eles se recusando a serem autores. Por exemplo, quando dizem uma frase básica que a gente ouve com frequência de pais de adolescentes. Ah, eu não desejo nada para ele. Ele pode ser o que ele quiser. Que é uma frase aparentemente muito democrática, mas que pode ser lida, e muitas vezes é lida pelo próprio filho, como da ordem do abandono. Quer dizer, eu não desejo nada para ele. Eles podem ser o que quiser. Em geral se completa com uma parte mais cruel, quer dizer assim, eles podem ser o que quiserem, só quero que sejam felizes. Que é uma das coisas mais difíceis para a humanidade. Né? O Freud dizia, a felicidade decididamente não está no programa da natureza. Né? A felicidade se conquista pontualmente, a felicidade não é senão momentos felizes. Então você colocar a criança, né, nessa posição de majestade pode ser cruel com ela, porque é entregá-la à sua própria tirania. Então, em grande parte, as reformas educacionais recentes não tocam nisso, ao contrário, fomentam isso, né? Indo na direção
de que os alunos, os adultos, os professores têm que ser professores interessados e não professores interessantes. Né? Ou seja, tem que ser alunos ou professores interessados nos seus alunos, né? Mas não interessantes para seus alunos. Né? Então, essa descredibilização do adulto, com a sua consequente infantilização, né, é extremamente perigosa para a educação. Né? As políticas de investimento vão se regrar um pouco conforme essas decisões que são socioculturais. Né? Elas não têm outro recurso do qual se informar. Elas acompanham, digamos, a atmosfera da discussão. Né? Então é muito comum hoje que um pai considere que o seu filho está bem educado se ele está preparado para ser bem-sucedido. Né? Em vez de considerar que o bem-educado tem a ver com estruturar-se de modo a ficar preparado para as vicissitudes da vida. E com frequência hoje nós temos no mercado profissionais bem-sucedidos e imaturos. Né? De um modo curioso, a educação, se na época de Freud a grita na educação era não reprimir, a grita hoje em dia é dar limites. Exatamente o oposto. Né? Enquanto Freud era um educador, entre aspas, mas preocupado com o que pode acontecer numa situação em que há excesso de limites, os educadores hoje estão preocupados com o que pode acontecer numa situação sem limites. Né? Porque, enfim, compreenderam que o limite não é só uma coisa que põe restrição, mas o limite é alguma coisa que organiza, que põe borda. A palavra borda é interessante, né? Todo mundo que está aprendendo a nadar sabe a importância da borda. O que é nadar sem saber para onde? Né? Cair náufrago no meio do oceano e olhar para todos os lados e não saber em que direção eu vou. Essa é a criança contemporânea. Né? Ao passo que botar limite no sentido de borda, ó, para lá, se você nada naquela direção, você chega na borda. Inclusive o próprio sentido de didática, né? Didaikos quer dizer dedo em riste. Né? Ensinar a direção. Olha, nada para lá, mas nada para lá, você tem que nadar para lá. Quer dizer, nada de criança majestade, né? Você tem que se esforçar para chegar lá. Né? Isso Freud entendia como um modelo ideal de educação, um modelo que não é ideal, idealizado, né? Mas é um modelo no qual a criança se prepara para viver e não para o sucesso. Até porque o sucesso é instável. Né? E no momento em que ele não estiver aí, você tem que ter recursos próprios, pessoais, para aguentar o tranco. Né? Então, para Freud era muito mais importante, como tarefa da educação, construir consistência do que competência. Né? Então, todas essas reformas que são pensadas, e aí podemos pensar várias delas, político-administrativas, na verdade estão na lógica da competência e não mais da consistência. Né? Agora, acho que não podemos esquecer de que a história quem faz é o homem, então não é só flagrar que as coisas rumam numa outra direção e cruzar os braços. Quer dizer, estamos aqui, inclusive a psicanálise tem um papel nisso, para tentar infletir a história numa outra direção em que ela não se desumanize. Né? E digo isso de propósito porque acho que a grande tendência nesse instante, não é por acaso que na Europa tem se discutido muito isso que se chama transhumanismo ou pós-humanismo, que é a superação da humanidade pelo homem. Quer dizer, o homem superar aquilo que há de humano em si. Né? Grandes empresas, como a Google, por exemplo, estão empenhadas financeiramente nisso, em criar nanotecnologia,
que produzirá a ciborguização do homem, né? Quer dizer, a inoculação, a introdução de nanotecnologias no corpo que modificam memória, que modificam longevidade, que modificam tudo aquilo que a gente conhece hoje como sendo humano, né? Então, que a educação esteja passando por esses impasses, por esse mal-estar, não é deslocado do que a sociedade está vislumbrando como futuro. O que a sociedade está vislumbrando como futuro é a superação do homem, digamos. Nietzsche provou estar certo, né? Que é a criação do super-homem. A humanidade visaria a construção de um super-homem, né? De um homem que vença a sua própria humanidade. Né? E é claro que a educação fica extremamente ameaçada numa sociedade com esse contexto. Sobretudo se tivermos que lidar com memória inoculada, porque, bom, professores e educadores não terão mais papel. É necessário pensar a implicação política do psicanalista, né? A educação é um campo bem propício para isso, né? A universidade também. Os psicanalistas estão na educação, estão nas universidades. Implicação política, porque, claro, e o Lacan tinha sobre isso também uma frase interessante, que é: o psicanalista não deve nunca deixar, ou ele deve estar à altura da subjetividade da sua época. Estar à altura da subjetividade da nossa época, né, é entender politicamente como as coisas se ordenam, né? Então, digamos, tanto estar na universidade numa posição de transmissão, como estar no campo propriamente educativo, numa posição de intervenção, né, implica já uma atitude política do analista, que é deixar as paredes do consultório, né, sem desrespeitar a ética que movimenta esse trabalho, mas aceitando a modificação do setting, né, para uma intervenção. E uma intervenção que visa tocar no mal-estar civilizatório, né? Quer dizer, o Freud, o tempo inteiro, na sua construção teórica, oscilava entre pensar o fato singular e o fato cultural, né? Há textos bem específicos do Freud sobre isso: Mal-estar na civilização, Totem e Tabu, Moisés e o monoteísmo, que são textos sobre a cultura, que autorizaram, né, a própria possibilidade de pensar em intervenções do analista no plano da cultura, né? Há vários analistas trabalhando isso, né? Há inclusive um projeto do qual fazemos parte que se chama Clínica do Social, né? Portanto, a transposição de uma visada clínica para um campo coletivo, e que representa essa implicação política do psicanalista na polis, né? Fora da qual ele estaria condenado no seu próprio ofício e em descumprimento com a própria ética da sua teoria, porque a ética da psicanálise é uma ética humanista, não no sentido de adesão ao humanismo historicamente constituído, mas humanista no sentido de salvaguarda do humano, né? Para sermos mais precisos, salvaguarda do sujeito. O mundo contemporâneo está na perspectiva de extinção da subjetividade, né? Se Foucault pôde dizer em algum momento que a sociedade disciplinar se organizava em torno do disciplinamento dos corpos, né, nós temos condição de dizer hoje em dia que a sociedade não é mais disciplinar, que ela se organiza em torno da supressão das almas. A tendência é dessubjetivar o máximo, né? Vamos tomar como exemplo a prática médica. A prática médica caminha cada vez mais na direção do protocolar, de modo que já está sendo praticado na Europa, por exemplo, a máquina de exame e receita. Quer dizer, você entra numa máquina igual essas máquinas de fotografar
Em 10 minutos é feita uma bateria de exames em você, de fotos e sangue, e em 10 minutos sai a sua receita. Quer dizer, caminha na direção do protocolar, criando a obsolescência do homem. É isso que os filósofos europeus têm chamado de obsolescência do humano. Ele vai poder ser dispensado, quer dizer, a técnica pode atingir um nível tal que não precisa mais daquele que aperte o botão. Né? A previsão dos transhumanistas, dos que defendem o transhumanismo, é que em 20 anos, 49% dos empregos sejam substituídos pela automação. E nada por acaso, na lista, o último emprego que eles acham que vai ser substituído pela automação é a de professor. Tudo que conhecemos sobre educação é dependente do sapiens. Se superarmos os sapiens, e é isso que é o plano e a intenção do transhumanismo, né? Superar os sapiens, né? Quer dizer, não sabemos que mundo se constituirá depois disso, né? É uma incógnita. Costuma-se dizer que, de um certo modo, a ecologia põe um problema oposto ao da educação, né? Ou formulado em termos opostos ao da educação. A pergunta da ecologia seria: que mundo vamos deixar para as nossas crianças? E a pergunta da educação é: que crianças vamos deixar para o nosso mundo? Se tomarmos o que crianças vamos deixar para o nosso mundo, né, a gente vê que hoje em dia a grande questão, né, é justamente a do risco de que não haja mais um mundo no futuro a ser deixado para as crianças. Né? A polêmica sobre o transhumanismo coloca em primeiro plano isso, e com consequências nos vários setores da sociedade, sobretudo a educação, né? Que é justamente o de prepararmos uma superação do homem pelo homem. A questão seria como pensar os reflexos disso? E mais em particular, como pensar os reflexos disso na educação, pensando que a pergunta da educação é justamente essa, né? Que crianças nós deixaremos para o nosso mundo?